Os meus sonhos reescritos, eu que sei. Trago na boca cada canção que mudou. Olá, então eu me chamo Rafaela. No movimento de luta contra a AIDS eu sou conhecida como Rafusca, né? Sou uma mulher vivendo com HIV/AIDS de transmissão vertical, né? Ou seja, eu nasci com HIV, né? Não sabe ao certo se foi por infecção, né, na gestação em si ou na amamentação. Eu, Rafaela, fui saber o que era o HIV. Na verdade, eu fui questionar o porquê primeiro eu tomava medicação todos os dias, né? O HIV tomou nome, né, ganhou nome, né, de HIV em si com uns 12 para 13 anos, mas eu resolvi contar mesmo no último dia, né, de aula da faculdade. Eu fiz uma apresentação na faculdade, na aula de Direitos Humanos, e eu contei, revelei, fiz uma dinâmica de revelação de diagnóstico e contei na turma. E dali eu senti um grande alívio, assim, porque eu não precisava mais esconder de fato quem eu sempre fui, né? E também foi um processo de autoaceitação de sorologia do tipo, o que tem eu ter HIV, sabe? É minha realidade, vive comigo essa questão. Se as pessoas não quiserem se relacionar, não quiserem continuar a amizade, a questão não vai ser minha. Eu tô bem com o meu HIV e eu posso falar sobre isso. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? O processo de contar para o outro, revelar para alguém, a gente precisa estar muito bem com a nossa sorologia, sabe? E entender, eu acho que o ponto principal é entender que a gente não é uma pessoa adoecida, né? A gente não está em contexto de AIDS, a gente não está internado, a gente não está debilitado. Existem pessoas que sim estão, mas o processo de eu estar bem, né, me colocar como estando saudável, sim, eu sou uma pessoa saudável, minha qualidade de vida é boa. Então, eu falo que é sempre importante você lidar com todas essas questões e perceber que é só uma sorologia. É só mais uma questão dentro de ser mulher, dentro de ser mulher negra e também de ser uma mulher vivendo com HIV, né? Então, eu ressignifiquei esse lado negativo que o HIV traz para uma coisa que é apenas uma questão que também faz parte de ser quem eu sou. Hoje, na cidade de São Paulo, se a gente pegar a série histórica, né, dos últimos 6 anos, a gente vai observar que teve, de casos de AIDS, uma queda de 19% dos casos de AIDS entre homens e uma queda de 41,6% entre mulheres. Isso é uma vitória, né? Nos casos de HIV, a gente tem um aumento, né? A gente tem um aumento muito significativo entre os homens e cerca de 25% entre as mulheres. Então, quando você aumenta o acesso das pessoas, aumenta o diagnóstico, né? As políticas públicas hoje para as mulheres vivendo, que a gente tem debatido muito, né, a gente tem sempre colocado no Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, é a questão da saúde sexual reprodutiva, que ainda entende-se que a mulher vivendo não vai ter mais uma vida sexual, ou não vai ter mais direito de poder engravidar, e a gente encontra esses conflitos um pouco ainda específicos na vivência da mulher. As mulheres, elas chegam na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, muito impulsionadas para os exames de rotina, de Papa Nicolau, né? E a essas, principalmente as jovens, é muito pouco ofertado pelos profissionais o teste rápido de HIV e de sífilis. Sou mulher vivendo com HIV/AIDS há 23 anos. Nós também somos uma população vulnerável, né? As mulheres ainda são uma população vulnerável. E isso mostrou o aumento de casos que teve no último boletim epidemiológico em mulheres negras, que as mulheres, por se sentirem protegidas pelo matrimônio, elas não têm a mesma preocupação que uma mulher solteira, na prevenção, na testagem, né? E muitas se descobrem HIV reagente no pré-natal. Então isso é muito importante garantir o acesso cada vez mais a essa população de mulheres. Se a gente pensar no quesito raça-cor, a gente segue os mesmos critérios do IBGE, né? A gente constata que, apesar de ter diminuído o número de óbitos por causa AIDS, ainda tem uma faixa aí
de 20 a 29 anos que a mortalidade é alta. E a gente entende que é um diagnóstico tardio. É significativo o número de morte entre mulheres. Essas mulheres são pretas e pardas. Há um predomínio das pretas, segundo a declaração delas, da cor, né? E a nossa investigação de óbito. Então, estão nos extremos da cidade, né? Nos extremos, nos bolsões de pobreza, aonde, quer dizer, o que acontece? Hoje, né, você não morre mais em decorrência da AIDS. Então, ou é um acesso tardio aos serviços de saúde, ou não aderem ao tratamento, né? Porque é necessário a adesão. E a gente também enfrenta umas questões bem específicas de mulher, ainda mais dependendo da idade da mulher, que mulheres positivas elas reduzem muito a lubrificação vaginal, por exemplo, né? Então a gente precisa demandar o direito, por exemplo, de ter lubrificante, né? Porque colocam sempre o lubrificante para os homossexuais e esquece dessa questão específica do lubrificamento da mulher, que acaba gerando outras vulnerabilizações, né? Todas as unidades de saúde têm disponível preservativo feminino. Acho que ainda é um insumo que as mulheres experimentam, né? A adesão é baixa, a adesão é muito baixa. Talvez pela dificuldade do manuseio, né? As mulheres não entendem muito como é que coloca esse preservativo, quais são as vantagens. Ele tem várias vantagens, né? Ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação sexual, né? Então eu sempre digo para as mulheres, coloque o preservativo e vá para a balada, né? Você já está protegida. Eu pauto a questão das mulheres bissexuais e lésbicas, né? A gente não tem, por exemplo, insumos específicos de prevenção para as lésbicas, né? A gente tem sempre a camisinha, por exemplo, foi pensado só no falo, né? Então no pênis, e a gente pensa assim, né? Se são duas mulheres cis, né? Como que vai ser esse processo de prevenção, né? Já que, por exemplo, se o casal, uma for positiva e não tiver em carga viral indetectável, né? Qual é o outro tipo de método que ela vai poder usar? Não só pensar nisso, que mulheres lésbicas, por exemplo, elas têm o menor índice de procurar a unidade de saúde, né? Então elas, por exemplo, têm maiores incidências de câncer no colo do útero, porque chegam na ginecologista, e aí como que fica a questão dos exames, né? Como é feito, por exemplo, a transvaginal, não faz, então o próprio profissional não sabe lidar com essas questões, né? Não só isso, as mulheres vivendo, ela tem um grande aumento de infecção urinária, por exemplo, por conta da toxicidade dos medicamentos. Então, a gente tem essas questões que a gente precisa sempre estar reforçando, junto com o profissional de saúde, essas demandas da questão dos direitos sexuais e reprodutivos. A questão da violência sexual também, né? A gente percebe, principalmente quando as mulheres têm o diagnóstico de HIV e AIDS, né? Sabe-se que também através das pesquisas os homens abandonam, né? Ou isso acaba sendo mais um motivo para agressão, né? Então isso é lamentável. A gente sempre diz, né, que a atenção básica precisa ter um outro acolhimento, um outro olhar, né, sobre a saúde sexual e reprodutiva, não só na questão da gestação, né, mas em todas as fases da vida da mulher. É importante até levar a temática do Viver com HIV dentro das religiões, né? Não só do candomblé, da questão das pessoas evangélicas, das católicas, né? E até das pessoas que não têm religião. Então a gente precisa levar essas vivências para dentro desses locais, para de fato a gente fazer esse acolhimento, né, dessa pessoa como um todo. Então se a pessoa, né, ela quer seguir uma religião, mas ela vive com HIV, então como unir essas duas coisas e fazer com que essa pessoa viva bem, né? Viva bem com, né, a sua religião, ou com, se ela não queira, ou que ela não tem uma religião. É o Estado laico que garante o direito, né? A gente está
no campo da sexualidade, fazer a discussão de gênero, né? Nós precisamos. A importância de debater os contextos, né? De debater a diversidade no Estado laico é muito importante, se faz muito importante para a vida das pessoas, né? Se todas as religiões acreditam numa vida, no amor, né, no amor ao próximo, a gente precisa, de fato, amar esse próximo como ele é e como ele se apresenta para a sociedade. Nós temos muita dificuldade para chegar, por exemplo, levar essa discussão na rede de educação, né? Ainda há muita dificuldade de colocar os insumos de prevenção, levar a discussão de gênero, de saúde sexual, reprodutiva. Quando isso acontece, parece que é muito uma iniciativa particular da escola. Eu acho que tem que estar no currículo, né? E não só na matéria de biologia, né? Deve perpassar por todas as disciplinas essa discussão e ter disponível os insumos de prevenção. Tenho AIDS, tenho pressa, saúde é o que interessa. Tenho AIDS, tenho pressa, saúde é o que interessa. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é fruto de uma conquista, né, social, lá em 1988, e ele nos garante o acesso aos bens, aos serviços. Então, isso é uma conquista da sociedade civil, junto com os cientistas sociais, o poder público, enfim. No campo das DSTs, do HIV e da AIDS, teve uma contribuição fantástica, né, da sociedade civil, né? Os grupos se organizaram e saíram em busca, né, de seus direitos. Então, grande parte desse avanço que nós temos hoje, que a gente está chamando aí da prevenção combinada, da chegada desses insumos, da qualidade do atendimento hoje, a sociedade civil tem uma contribuição fundamental. Quando nós dizemos, olha, eu estou aqui, eu sou uma mulher vivendo com HIV há 23 anos, eu estou aqui porque eu quero sim a defesa, eu estou aqui defendendo o SUS, eu estou aqui defendendo a política de AIDS, porque eu sou uma cidadã de direitos, né? Como está assegurado na Constituição brasileira. E porque nós precisamos muito dizer, eu sou HIV, e daí? E a gente pensar que o ativismo e a militância foram o que trouxeram as políticas públicas para o Brasil, né? O tratamento, o acesso ao SUS, o direito de ser, né, consultado de forma gratuita, todas as pessoas, independente de qualquer raça, religião, credo e afins. A gente pensar que é o ativismo e a militância que hoje vai colocar as políticas públicas e reafirmar elas como direito. O HIV hoje não está muito distante, né? O seu vizinho pode ter HIV, um familiar seu pode ter HIV, o filho seu pode ter HIV e não fala isso pra você. Então, você também não precisa perguntar pra pessoa que vive com HIV, né? Se, você vive... Não precisa, então, mas lutar, colocar essa bandeira também pra sua vida. Quem luta mostra os dentes, minha alma eu vou lavar.